Considerada um paraíso ecológico do litoral norte paulista, cheia de riquezas naturais e histórias surpreendentes, Ubatuba é o lugar onde tudo se iniciou. No século XVI, Ubatuba fazia parte de uma região litorânea maior ocupada pelos índios tupinambás, que foram os primeiros habitantes da região e também conhecidos por serem excelentes canoeiros. Eles viviam em paz com os índios dos Planaltos, isso até a chegada dos portugueses e franceses que tentaram escravizá-los com o intuito de colonizá-la. Naquela época, Ubatuba era conhecida como a aldeia de Iperogue. Travou-se uma batalha diplomática fundamental para se decidir o futuro do Brasil, pois os portugueses e franceses disputavam essa região. Após sucessivas desavenças entre os tupinambás portugueses e franceses, os jesuítas Manuel de Nóbrega e José Anchieta decidiram procurar os indígenas em seu próprio reduto, a fim de tentar a paz duradoura. Não confiando nas propostas dos jesuítas, os indígenas mantiveram Anchieta como refém, enquanto Nóbrega seguiria para a cidade de Santos, acompanhado de alguns selvagens, para negociar o amistício. Em 14 de setembro de 1563, a Paz de Iperogue, conhecida como a Pacificação de Tamoios, foi assinada pelos portugueses e os índios. Este tratado teve como causa indireta a expulsão dos franceses. Uma cruz assinala hoje na Praia do Cruzeiro o local do acontecimento. Com a paz restabelecida pelo Tratado da Paz, os portugueses empreenderam esforços para aumentar a colonização da região. Desta forma, a aldeia de Iperogue foi elevada à condição de vila em 28 de outubro de 1637, recebendo como nome Vila Nova da Exaltação da Santa Cruz de Salvador de Ubatuba. Ubatuba mantinha-se em primeiro lugar em renda do município do estado. Suas ruas abertas, urbanismo em sentido moderno, cemitério criado, novas igrejas, teatros, chafariz com águas encanadas, mercado municipal para abrigar a elite, novas construções, dentre elas Sobrado Manuel Baltazar das Costas Fortes, famoso Sobradão do Porto. Erguido em 1846, um imponente sobrado nas proximidades do porto por um rico comerciante proprietário de uma grande área da região litorânea. O português Manuel Baltazar da Cunha Fortes aportou no Brasil com a vinda da família real em 1808. O prédio é composto por 2 andares com arquitetura inovadora. O primeiro pavimento servia como um armazém, onde se guardavam e negociavam as mercadorias de sacas, como de café, algodão, fumo, cana-de-açúcar e aguardente, tanto produzidas em Ubatuba como em toda a região do Vale Paraíba. Em segundo, como residência da sua numerosa família. Por volta de 1874, Baltazar faleceu, deixando o Sobradão para uma das suas 6 filhas, que manteve a majestade do prédio mesmo durante a decadência econômica, período que muitos casarões de elite foram deixados e praticamente todos ruíram e foram demolidos, com exceção do Sobradão, que em 1926 passou a abrigar o Hotel Budapeste. O Sobradão do Porto foi tombado em 1959, desapropriado em 1981 pela Prefeitura Municipal, tornou-se em 1987 sede administrativa da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, Fundarte. Na década de 80, restauros foram realizados na parte estrutural do prédio, com verbas do Ministério da Cultura. Contato com o INFAM foi retomado em 2001, visando assessorias técnicas especializadas para as emergências de conservação. Devido ao precário estado da sua estrutura, a Fundarte em 2005 desocupou as dependências do andar superior do Sobradão. O contato com o INFAM resultou na elaboração de um projeto completo de restauro em 2007, sendo em 2009 aprovado, no que deu início à captação de recursos para a execução. A edificação fundiu técnicas construtivas europeias com padrões caiçaras de construção. A parte térrea ficou construída com tijolos e pedras, enquanto a parte superior foi utilizada técnicas caiçaras de pau a pique que garantia a leveza da obra. A decoração da parte residencial ficou por conta dos artistas franceses, com detalhes ricamente ornamentados com ouro em pó. As portas e entradas da casa foram utilizadas peças de madeiras e granitos importados da Europa. O edifício foi pintado de acordo com suas cores originais, descoberta após um estudo pictório que mostrou que as paredes lisas da fachada e seus ornamentos eram rosados com base ocre e a parte da madeira era verde. A pintura fora a parte final do projeto de restauro da fachada.
O Sobrado do Porto está localizado na região central de Ubatuba, com acesso pelas ruas Dr. Félix Guizar Filho e Randsteden, com vista para o mar e com uma pequena praça que é utilizada pelos comércios próximos como espaço para uso de visitantes e clientes. Predominantemente, o entorno do Sobrado é composto por comércios. É possível observar que alguns pontos no entorno ficaram estagnados com o passar dos anos, como, por exemplo, ruas de pedras que apresentam pequenos desníveis que dificultam a circulação e podem haver pequenos alagamentos, além das calçadas estreitas, que dificultam a passagem de cadeiras de rodas, por exemplo. No quesito acessibilidade, o local não é exemplar. Guias rebaixadas só estão disponíveis nas faixas de pedestre, que são relativamente distantes do patrimônio em questão. Há também a ausência de piso tátil para atender pessoas com deficiência visual. Em frente ao Sobrado do Porto está localizada a Praça das Artes, com paisagismo simplório e poucos espaços de permanência, o que desvaloriza o bem e dificulta atrair pessoas para este local que tem grande potencial turístico, principalmente pelo fato de estar localizados nas proximidades do Aquário de Ubatuba e o Projeto Tamar, importantes e populares atrativos turísticos de Ubatuba. Recentemente, em uma parceria firmada entre a Prefeitura de Ubatuba e a Fundarte, conveniada com o IFAM, iniciou-se um processo de restauro. O projeto tem como objetivo o restauro de todos os prédios históricos de Ubatuba. Na fase concluída em 2020, foram contemplados a estrutura, telhado, cobertura e alvenaria do Sobradão do Porto. É possível visualizar a melhora na fachada após a restauração que tratou as rachaduras e pequenos defeitos que surgiram pela ação do tempo. Segundo o site da Prefeitura, o restauro da estrutura interna do edifício ainda está em fase de planejamento. Espera-se que, em breve, o interior do edifício, que hoje está fechado para visitação por questões de segurança, seja restaurado e possibilite a reabertura do espaço que faz parte da história dos ubatubenses e deve ser preservado, preservando também o passado dessa tradicional construção do litoral paulista.